Pouca gente percebe, mas existe um momento silencioso em que algo dentro de você se afasta do mundo e começa a observar. Não é pensamento, não é emoção. É uma presença estranha, lúcida, que surge quando você para por um segundo e percebe que está vivo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem entrar nesse espaço. Elas vivem presas à mente, às histórias que contam sobre si mesmas, aos medos, às expectativas e às pressões externas, e chamam isso de vida normal. Mas aquilo que você chama de espiritualidade não começa quando você acredita em algo. Começa quando você percebe o que está acontecendo dentro de você agora. Porque espiritualidade não é uma ideia elevada, é um estado elevado de consciência. Porque olha ao seu redor, as pessoas estão respirando, trabalhando, se relacionando, brigando, sofrendo, desejando, mas poucas estão realmente presentes. A maior parte vive dentro de uma narrativa mental, dentro de pensamentos repetitivos, memórias, preocupações, expectativas. O corpo está aqui, a mente está no passado ou no futuro, e a consciência está quase sempre ausente. Isso não é falta de inteligência, é falta de presença, e espiritualidade, no seu sentido mais profundo, começa exatamente aí, no momento em que você percebe que está preso à mente. Você não desperta espiritualmente quando começa a acreditar em algo. Você desperta quando começa a perceber o que está acontecendo dentro de você em tempo real. Quando percebe seus pensamentos surgindo. Quando percebe suas reações emocionais. Quando percebe seus impulsos. Quando percebe que você não é essas coisas, mas aquilo que as observa. Esse é o primeiro salto de consciência. Antes disso, você vive identificado. Identificado com o pensamento, identificado com a emoção, identificado com o ego, com a história que você conta sobre si mesmo. Quem eu sou, o que eu fiz, o que fizeram comigo, o que eu mereço, o que eu temo, o que eu desejo. Essa narrativa interna parece você, mas ela não é. Ela é condicionamento, é cultura, é infância, é trauma, é expectativa social, é medo, é desejo, é memória. Espiritualidade começa no momento em que você percebe que essa narrativa está acontecendo dentro de algo maior. Um campo de consciência silencioso que não fala, mas observa, que não julga, mas percebe, que não reage, mas está. A maioria das pessoas nunca entrou em contato com isso, e por isso elas vivem como personagens de uma história que elas não escreveram. Quando alguém fala que quer evoluir espiritualmente, quase sempre está imaginando virar alguém melhor, mais calmo, mais amoroso, mais iluminado, mas isso ainda é o ego querendo se aprimorar. Ainda é a identidade querendo virar uma identidade melhor. A consciência não quer ser melhor, ela quer ser livre, livre da identificação, livre do automatismo, livre da ilusão de que você é o que pensa. E é aí que espiritualidade se torna algo profundamente prático. Não é sobre ir para um retiro no Himalaia, é sobre perceber o que acontece dentro de você quando alguém te ignora, quando alguém te critica, quando você não consegue o que quer. Quando algo foge do seu controle. Se você entra em colapso, você está inconsciente naquele ponto. Se você observa o colapso sem se tornar ele, você está consciente. Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. Não é transcender o mundo, é enxergar o mundo sem se perder nele. Pensa numa pessoa que te irrita, de verdade, alguém que só de pensar você já sente tensão no corpo. Agora repara, o que te machuca não é a pessoa, é o que a sua mente diz sobre ela, é a história que você cria, é a identidade que você defende. Se você fosse apenas consciência, aquele estímulo passaria como um som passa. Mas como você está identificado com o ego, ele vira ataque, ameaça, ofensa. Espiritualidade é sair desse modo reativo. É ver que você não precisa proteger uma imagem o tempo todo.
Quando você está inconsciente, você quer estar certo. Quando você está consciente, você quer estar presente. Quando você está inconsciente, você quer vencer. Quando você está consciente, você quer entender. Quando você está inconsciente, você vive em guerra interna. Quando você está consciente, você vive em observação. E isso muda absolutamente tudo. A forma como você se relaciona, a forma como você trabalha, a forma como você lida com dinheiro, a forma como você reage ao fracasso, a forma como você ama. Porque o sofrimento humano não vem da vida, vem da resistência à vida. E resistência nasce da mente tentando controlar o que não pode ser controlado. A espiritualidade, como estado de consciência elevado, é, na prática, a capacidade de permitir a realidade sem se destruir por dentro. Isso não te torna passivo, te torna lúcido. Você ainda age, você ainda decide, você ainda cria, mas você não age a partir do medo, você age a partir da clareza. E essa diferença é gigantesca. Pessoas inconscientes vivem tentando preencher um vazio, com relacionamentos, com dinheiro, com status, com validação, com distração. Pessoas conscientes percebem que o vazio não é um problema, ele é um espaço onde algo novo pode nascer. Quando você se senta em silêncio e observa sua mente, você começa a perceber o quanto ela é barulhenta, o quanto ela cria problemas que não existem, o quanto ela revive dores que já passaram, o quanto ela antecipa catástrofes que talvez nunca aconteçam. Espiritualidade é aprender a não se afogar nesse rio, é sentar na margem e observar. E quanto mais você observa, menos você se identifica. E quanto menos você se identifica, menos você sofre. E quanto menos você sofre, mais presente você fica. E quanto mais presente você fica, mais viva sua experiência se torna. Isso é estado elevado de consciência. Não é ver luzes, não é ouvir vozes, não é ter poderes, é estar aqui, agora. De verdade, uma pessoa consciente sente mais, mas sofre menos, porque ela não cria uma história em cima do que sente, ela deixa passar. A tristeza passa, a raiva passa, o medo passa, o prazer passa. O que não passa é o campo que observa tudo isso. Isso é você. Não o personagem, não o nome, não o passado, não o trauma, a consciência. E quando você começa a viver a partir daí, algo muda profundamente. Você para de implorar que a vida seja diferente e começa a responder ao que ela é. Você se torna menos manipulável, menos reativo, menos dependente da aprovação, menos escravo do medo. Isso é liberdade espiritual, e é por isso que tanta gente evita esse caminho, porque perder a ilusão dói, porque deixar de se identificar com o ego parece uma morte, porque você percebe que grande parte do que você chamava de eu era só uma construção. Mas é nessa desconstrução que nasce algo real, uma presença silenciosa, uma clareza que não grita, uma força que não precisa se impor. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se algo dentro de você reconhece isso, então não é coincidência. Isso é a sua própria consciência querendo se lembrar de si mesma. E no canal a gente aprofunda exatamente esse tipo de reflexão, sem superficialidade, sem frases prontas, sem espiritualidade de vitrine. Se inscreve, ativa o sininho e continua essa jornada com a gente. Porque despertar não é se tornar alguém especial. É deixar de viver como alguém que está dormindo.